metros por segundo e metros por segundo ao quadrado. O que faz para deixar? Tá. Então, basicamente é o seguinte, suave, Gá. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu estou falando sobre velocidade, só retomando a pergunta aqui, já retoma o conceito dos gráficos aí, galera. Quando eu falo de velocidade, eu tenho uma unidade de medida que representa isso daí, que é metros por segundo, ok? Então, a velocidade é quantos metros eu andei em determinado tempo, por isso que é metros por segundo. Quando eu estou falando do conceito de aceleração, eu estou falando de metros por segundo ao quadrado, tá? Então, é diferente. Metros por segundo é velocidade, metros por segundo ao quadrado é aceleração. Tudo bem, Ana? Então não tem como transformar um no outro, tem como calcular. Como que eu calculo metros por segundo ao quadrado? Ah, a aceleração. Como calculo então a aceleração? Ô, caneta. Como calcular a aceleração? A aceleração é variação da velocidade por variação do tempo, tá? Já comecei a apanhar aqui meus negocinhos já. Tá. Ó, então olhando o segundo gráfico agora, o que que mudou? Essa curva aí que tá crescendo, ela tá deslocada um pouco mais para cima, tudo bem? Então eu tenho aqui meus pontos 0, 0, que é o ponto de origem do meu gráfico, beleza. Olha aí. Percebam que onde começa o gráfico, agora, onde começa, no caso, a minha curva, é um pouco mais para cima. Então, essa velocidade inicial, esse ponto onde inicia a curva do gráfico, ele é maior do que o zero. Antes ele estava em zero, agora ele é maior do que zero, certo? Então, minha velocidade inicial tem um valor. Pode ser 2, 3, 4, 5, qualquer número. Tudo bem? Além disso, ele ainda continua sendo um gráfico crescente, então ele está aumentando a velocidade conforme o tempo vai passando. Se ele está aumentando a velocidade, então significa que a velocidade final vai ser maior do que a velocidade inicial, beleza? Se a velocidade está aumentando, significa que ele tem uma aceleração que está fazendo essa velocidade aumentar. E como está aumentando, é uma aceleração positiva, então é uma aceleração que tem um valor maior do que zero. Logo, está aumentando a minha velocidade, é um movimento acelerado. Tudo bem? É bem parecido com o primeiro. A única diferença é que a velocidade inicial agora não é zero, ela é maior do que zero. Ô, Vamos Rafa, lá. Agora, ó. Oi. se tipo, teu ponto, sua velocidade inicial for um número, vai ser mais rápido a aceleração? Se for um número, não. Significa, vamos supor o primeiro caso ali, a velocidade inicial é zero. Significa então ter um carro parado e ele começa a acelerar e vai ganhando velocidade. Eu comecei a medir aí. O segundo caso é como se eu começasse a medir o carro quando ele passasse na minha frente. Ele já está com uma velocidade inicial. Não significa que ele vai acelerar mais, mas significa que ele já está em uma velocidade e o outro estava parado. Eles podem ter a mesma aceleração, só que um já estava com uma velocidade de tanto e a outra estava parado. Se os dois têm a mesma aceleração, os dois estão acelerados iguais, um já veio andando e o outro está parado e vai começar a andar, significa que um vai aumentar a velocidade, o que já estava andando vai aumentar a velocidade dele mais rápido. Não mais rápido, mas ele vai aumentar a velocidade dele. Por exemplo, vamos colocar um exemplo para deixar tudo mais claro, até eu tô ficando perdido aqui. Ó. Eu tenho um carro parado e eu falo, ó, em 10 segundos, ele acelerando 20 metros por segundo ao quadrado, em 10 segundos, qual que vai ser a velocidade dele? Então ele vai lá parado, começa a acelerar, ganha velocidade, depois de 10 segundos eu meço. Ah, ele ficou 30 quilômetros por hora. Agora eu vou fazer um segundo teste, que um carro tá vindo andando já a 10 quilômetros por hora, e na hora que ele passar na minha frente, eu começo a medir. Ele já tá com uma velocidade. Ele passou na minha frente, depois de 10 segundos, eu fui ver, ele tá a 50 quilômetros por hora. E ele tá na mesma aceleração do primeiro. A diferença é que ele já tinha uma velocidade inicial, e o outro não. Deu pra entender? Ficou confuso. Se ficar, eu posso tentar melhorar ainda nessa didática. Acho que deu pra Rafa, você entender. pode explicar É de que, novo? tipo, é que, tipo, Pode falar, Gil.
na minha opinião, tipo, se o carro já tem uma velocidade de passar, vai ficar mais. Você vai medir em um certo momento, vai ser mais rápido do que, tipo, um carro que acabou de sair de um local. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma situação que tem um carro parado e tem uma pessoa vindo correndo, caminhando. Beleza? Beleza? Então, ó, o carro parado e uma pessoa caminhando. A pessoa que tá caminhando, ela já tem uma velocidade inicial, certo? E aí ela vai passar o carro, na hora que ela passar o carro acelera. Quem que vai ficar mais rápido depois de 10 minutos, depois de determinado tempo? O carro ou a pessoa? Ah, Hein, Gil? Responde então. O- Oi, Luísa. Mas, tipo, assim, se você tá andando, vamos supor, Certo. essa pessoa aí. Uhum. Como que. É assim, na pergunta que você falou, eu acho que é o carro, tá certo? Certo. Uhum. Então, mas a pessoa, quando ela já tá andando, ela também pode acelerar a velocidade dela, né? Vai depender, tipo, do tempo. Uhum. Vai depender da aceleração dela, né? Quanto que ela acelera. Tá Ó, bom. eu vou desenhar aqui, para ficar um pouquinho mais didático. Eu tenho um carro, meu carro é um quadrado com duas bolinhas, parado. E eu tenho um cara com skate, que ele já tá vindo com uma velocidade. Beleza? Ele tá vindo aqui com uma velocidade de 15 quilômetros por hora. O carro tá parado, lembra disso. Na hora que ele passa pelo esse carro, e o carro, na hora que ele passa pelo carro, o carro acelera. Então, depois de certo tempo, esse carro aqui, ele ficou a 40 quilômetros por hora. E esse skate, ele ficou, sei lá, 20 quilômetros por hora. Repara que a velocidade que está aumentando do skate é menor que está aumentando do carro. E sendo que esse carro ele estava parado aqui. Aqui era a velocidade dele era igual a zero no começo. Qual que é a diferença? Por que que um ficou mais rápido e o outro ficou menos rápido do mesmo tempo? Por que que isso aconteceu? Alguém sabe? Porque o carro tem mas motor. tem pro outro? Porque o carro ele tem uma aceleração maior, ok? Então o carro ele está sendo acelerado muito mais fortemente do que o skate. Tudo bem? Isso dá para entender, né? Então o que que vai definir se um vai ser mais rápido que o outro? Vai definir a aceleração. Então repara que se o primeiro gráfico começa em zero e o segundo começa mais do que zero, a velocidade final vai ser maior de quem? De quem tem uma maior aceleração. Ah, então não Sim? depende do ponto inicial, depende do quanto de aceleração você tem até chegar Depende no da ponto final. aceleração. É isso. Perfeito. Ficou mais claro agora, galera? Então, tipo, o ponto inicial, os Sim. pontos são só para você se localizar na questão, basicamente? É para você localizar de tipo, eu tô com um carro parado, eu tô com um carro já em movimento, eu tô com um carro que tá com movimento. Lembra que a velocidade positiva ou negativa fala se ele vai para a direita ou para a esquerda? Se eu tô com uma velocidade inicial negativa, ele tá indo para a esquerda. Se eu tô com uma velocidade inicial positiva, ele tá indo para a direita. É para saber isso. Ah, eu tô com um carro velocidade inicial zero, então ele tá parado. É para saber Entendi, isso. obrigada. Imagina. Tá vendo, Rafa? Não tem erro, cara. Ó, um terceiro caso, agora eu quero ver, hein? Antes as retas estavam mostrando uma reta crescente, ela estava crescendo conforme o tempo ia passando. O terceiro caso é uma reta decrescente. Então eu tenho uma velocidade inicial aqui em cima, e conforme o tempo vai passando, ele vai descendo. Beleza? Vamos entender então o que está acontecendo. O que que eu sei? O carro começou aqui e depois ele terminou com uma velocidade aqui, certo? O que que está acontecendo? Eu posso dizer Ele tá então que ele fazendo? está começando com uma velocidade inicial maior do que zero, tá vendo? Porque ele não está no ponto zero, que é aqui. Ele começa com uma velocidade inicial maior do que zero. Tudo bem. Só que a velocidade final dele é menor. Porque, olha, ele tá, conforme o tempo vai passando, ele está diminuindo. Então a velocidade inicial é maior do que a final. Diferente de antes, que a final era maior que a inicial. Agora a inicial é maior que a final. Por que está acontecendo isso? Porque eu tenho uma aceleração que está fazendo ele diminuir a velocidade dele.
como se estivesse freando o carro. Se eu estava no começo a 50 km por hora, depois de um tempo eu estou a 10 km por hora. Por quê? Porque eu estou freando. Se eu estou freando, tem uma aceleração negativa, contrária ao movimento. Se está diminuindo a minha velocidade, é um movimento retardado. Fala, Ju. Eu vi que você ia perguntar. Você tinha desmutado o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou prosseguir. Qualquer coisa, perguntem aí. Agora, eu tenho um gráfico completamente diferente aí. O que acontece? Esse gráfico, o meu eixo X e o meu eixo Y é a mesma coisa. A diferença é que agora eu estou olhando embaixo do meu eixo X. Porque o gráfico, na teoria, ele é assim, ó. Então, vocês aprenderam. Meu tempo e minha velocidade. A gente estava olhando nessa região antes, os 3 primeiros gráficos. Agora a gente está olhando nessa região aqui. Está olhando embaixo do gráfico T de tempo. Ok? Todo mundo consegue ver isso? Suave? Demorou. Ó. Isso, a velocidade é negativa, muito bom. Se está abaixo do ponto zero do gráfico, porque, como eu mostrei aqui, caneta, como eu mostrei, aqui é o tempo, eu apaguei para fazer de novo, velocidade. Se aqui no centro desse gráfico é o ponto zero, então para cima é positivo e para baixo é negativo da minha velocidade. Então o último gráfico ali eu tenho uma velocidade negativa. Olha aí, tem até menos V0. Então minha velocidade inicial é aqui, depois de um certo tempo ela vai diminuindo. Por que diminuindo? É como se aqui eu tivesse a menos 10 km por hora, e aí, conforme o tempo vai passando, ela chega aqui na reta. E aqui é a origem zero. Então, aqui é 0 km por hora. Se eu tenho menos 10 km por hora, é mais rápido do que 0 km por hora. Lembra que eu falei? Se é menos 10 km por hora, significa que está indo para a esquerda. Não significa que é velocidade negativa. Só mostra o sentido. Então, a velocidade inicial é uma velocidade menor do que zero. Se a minha aceleração está levando a velocidade para o positivo, ou seja, está diminuindo a minha velocidade negativa, é uma aceleração maior do que zero. Ok? Se ele está diminuindo minha velocidade, é um movimento retardado. É isso aí, Luísa. É velocidade negativa. Igual eu falei agora. Pode me perguntar, caso de dúvidas. Dá um recado, ó, enquanto não surgir perguntas. A minha prova bimestral vai ser o seguinte. Sabe tudo isso que vocês fizeram até agora? Listas semanais? Eu vou pegar exercícios dessas listas, vou escolher 2 de cada conteúdo, então 2 de cada semana, e vou pegar e reformular esse exercício, de uma forma que, tipo, não tem nem na internet para consultar. Mas vai ser o mesmo mecanismo de resolução. Então, vocês vão ter que fazer na hora ali. Ok? Tá. Voltando aqui, a Gil perguntou como fica retardado, aceleração, movimento retardado no negativo, tá? Porque, ó, eu tô com menos 10 km por hora e fui para zero, significa que eu tava com menos 10 km por hora andando para cá, ok? Se eu tô com zero, eu tô freando o meu carro tá andando para cá 10 km por hora, então é negativo, menos 10 km por hora. Se eu fui para 0 km por hora, quer dizer que meu carro freou, certo? Se o meu carro freou, ele diminuiu a velocidade. Se ele diminuiu a velocidade, é movimento retardado. Suave, Ju? Tá ficando gelado aqui o café. Belezinha. Galera, e se eu falar para vocês que se eu calcular a área abaixo da curva desses gráficos, eu encontro o espaço que o carro percorreu? Como assim? Eu estou sabendo a velocidade, se é uma aceleração positiva ou negativa, né? Ou seja, um movimento acelerado ou retardado. Eu consigo saber quanto que esse carro percorreu. Se ele percorreu 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Fazendo o quê?
calculando essa área. Opa. Calculando a área abaixo da curva. Ou calculando essa área. Ou calculando essa área. Ou calculando essa área. Tá? Como que eu calculo a área disso? Bom, você vê a forma geométrica que tem ali. Por exemplo, o primeiro é um triângulo retângulo. Então, é base vezes altura dividido por 2. O segundo ele pode ser dividido tanto em um retângulo, aqui embaixo, e aqui um triângulo. Calculo essas áreas separadas e soma. Mesma coisa o terceiro, e o quarto é um triângulo retângulo. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, galera. Eu vou responder 3 perguntas olhando esse gráfico. Ó. Eu tenho um corpo que se move em trajetória retilínea durante 2 segundos, igual no gráfico tá ali, ó. Depois de 2 segundos, eu termino o movimento do meu móvel, conforme o gráfico a seguir. Quais estão corretos? Então ele pergunta na primeira. Ao final do movimento, o corpo terá percorrido 25 metros? Bom, como que eu disse para vocês, para mim determinar se ele quantidade de metros que ele andou, eu preciso calcular a área desse gráfico. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou separar esse gráfico em forma geométrica. Uma vai ser o retângulo e a outra vai ser o triângulo aqui em cima. Eu sei calcular a área de retângulo e sei calcular a área de triângulo. Tá? Calculando a área, eu sei o espaço que ele percorreu. Então, vamos lá. O primeiro, como eu calculo a área de um quadrado? Vou fazer o seguinte, galera. Vou abrir aqui. Se ficar ruim, vocês me avisam. Como eu calculo a área de um quadrado, um retângulo, no caso? Eu pego comprimento vezes altura. Beleza? Comprimento dele, ele está indo de 0 a 2. Então, é um comprimento de 2. A altura dele, ele está indo de 0 a 10. Então, a altura de 10. Logo, a área do meu retângulo é de 20. Tudo bem? E agora, falta eu calcular a área do meu triângulo. A área do meu triângulo é igual base vezes altura. Vocês aprenderam lá em matemática. Base vezes altura dividido por 2. A base dele, ele está indo de 1 até 2, então ele tem uma base de 1 unidade, porque ó, de 1 até 2 ele andou 1 unidade, uma unidade, vezes a altura. A altura, a base, começa aqui, ó, em 10 e está indo até 20, porque essa é a altura. Então, de 10 a 20, eu tenho 10 unidades, dividido por 2. Então, a área do meu triângulo é igual a 1 vezes 10 é 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. A área total é a área do quadrado mais a área do triângulo. Então, a área total é igual à área do quadrado, 20, mais a área do triângulo, que é 5. 25. Lembra que eu falei? A área do gráfico é o espaço que ele percorreu. Então, o espaço percorrido é de 25 metros. Suave? Vamos olhar lá. Ele fala o seguinte: ao final do movimento, o corpo terá percorrido 25 metros. Tá certo? A primeira tá certa. Tudo bem, gente? A área do gráfico velocidade por tempo é igual ao espaço que o carro percorreu. Vamos verificar a segunda. Ele fala, sua velocidade final é de 40 metros por segundo e a velocidade média no percurso foi de 25 metros por segundo. Então, olhando aqui, ele fala que a velocidade final é de 40 metros por segundo. Olhando o gráfico, ele já me dá a velocidade final. Lembra que eu falei, onde termina a curva é a velocidade final dele. E ele está terminando aqui em 20 metros por segundo. Então, a velocidade final dele é de 20 metros por segundo e não 40 metros por segundo. Então, a 2, eu já posso falar que está errada. Ok?
Ah, mas qual que é a velocidade média dele? Vamos confirmar. Ele está falando que é 25 metros por segundo. Vamos calcular. Falei para vocês que velocidade média é ΔS por ΔT. A gente calculou o valor de ΔS, é 25 metros. Então a velocidade média é 25 metros, que é o ΔS, é o espaço que ele percorreu, dividido por ΔT, que é o tempo que ele levou para percorrer esse espaço. E aqui no gráfico a gente vê que ele demorou 2 segundos. Então a velocidade média é de 12,5 metros por segundo. Então tá errado também. Então a 2 realmente tá errado. Tá suave? Prosseguindo. Suave. O terceiro item fala: a aceleração entre o tempo T1 e T2 foi de 10 metros por segundo. Tá? Ele fala isso. Vamos calcular a aceleração. Ah, como que eu calculo a aceleração? Falei para vocês lá no começo que a aceleração é ΔV por ΔT. Ok? Variação de velocidade por tempo. Olhando o gráfico, a velocidade final é de 20 e a velocidade inicial, onde começa o movimento, é de 10. Então, delta é final menos inicial, 20 menos 10. Dividido pela variação de tempo. Variação de tempo. O movimento dele começa em 2, termina, no caso, em 2, né? Tem 2 segundos. Só que olhando aqui, onde eu começo a aceleração desse móvel? Vocês conseguem saber? Em 0 ou em 1? Onde eu começo a acelerar esse carro aí? Em um. Em 1, porque a velocidade está variando. Em 0, a velocidade está constante. Lembra, a aceleração muda a velocidade. Então, a aceleração começa em 1. Então, o tempo inicial da aceleração é 1 segundo. Logo, a aceleração é 20 menos 10 é igual a 10, dividido por 2 menos 1, que é 1. A aceleração é 10 metros por segundo. Olha lá, acho que foi a Luísa que me perguntou, não lembro. Ou a Ana. A aceleração é a unidade de metros por segundo ao quadrado, e não metros por segundo. Então, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Olhando aqui, ele fala que é 10 metros por segundo ao quadrado, então tá certo. Tudo bem? Ó, rapidão. A gente está estudando o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Variado porque a velocidade varia devido a uma aceleração. A gente viu, então, que dá para representar gráficos desse movimento. Gráficos de velocidade por tempo, por exemplo, que é o que a gente estudou aqui. E a área desse gráfico determina o espaço que ele percorreu. Foi isso que a gente viu até agora. Só que tem mais 2 tipos de gráficos diferentes. Um deles é a aceleração por tempo. Tudo bem que a velocidade... Fácil, né, Rafa? Também acho, cara. Tudo bem que a velocidade varia, ela aumenta ou diminui por causa da aceleração, só que a aceleração nossa, ela não varia, ela continua sempre o mesmo valor, ok? Então, o gráfico de aceleração por tempo simplesmente é uma reta, porque a aceleração vai ser sempre a mesma, então é só uma reta. Olha que fácil. Aceleração positiva, aceleração negativa. Fácil. Ah, mas o que eu consigo tirar de informação aí, Rafa, desse gráfico? O que eu consigo fazer com ele, de um gráfico de aceleração por tempo? Se eu pegar a área desse gráfico, tá, de um determinado tempo, eu consigo calcular mais ou menos qual que é a variação de velocidade que o carro sofre. Qual que é o meu ΔV. Só eu calcular a área desse gráfico. Como assim? Vamos lá. Um exemplo. O móvel possui um movimento acelerado conforme o gráfico abaixo. Aí, ó, o gráfico de aceleração é uma reta. Sabendo que o mesmo possui uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, então aqui o valor é de 3. Desculpa. Durante toda a sua trajetória, qual a variação de velocidade que ele sofre do início ao fim do movimento? Beleza? Para isso é só calcular então a área desse gráfico do início ao fim do movimento dele. Como eu calculo? A área desse gráfico, a área de um retângulo, que é a base, vai de 0 a 10, então é de 10, vezes a altura dele aí, que vai de 0 a 3, vezes 3. Então, a área desse retângulo é de 30.
Logo, a variação de velocidade dele é de 30 metros por segundo. Eu falei, velocidade é metros por segundo, não metros por segundo ao quadrado. Agora a gente achou velocidade. Tudo bem? Fácil? Prestem atenção nesses gráficos, porque a atividade dessa semana não tem como vocês copiar da internet. E vocês têm que fazer isso. Montar gráficos de coisas que eu passei para vocês. Mas eu vou explicar depois melhor. Tranquilo, gente? Vou prosseguir, hein? Ninguém tá falando nada, eu tô prosseguindo. Último gráfico, ó. Ó, de último gráfico agora, hein? Pra acabar, pra ficar de boa, almoçar. Ficar suavaço. E eu tô morrendo de fome. Fiz um almoço. É que eu faço marmita, que eu tô no laboratório, já expliquei e tal. Fiz um almoço, meu amigo. Até inveja. Prosseguindo. Nada. Agora a gente tem um gráfico que é espaço por tempo. Lembrando que a equação que representa espaço é o sorvetão aí, ó. Essa coisa linda que tá aí na tela que vocês gostam tanto. Essa equação do sorvetão, essa equação do sorvetão aí, se vocês repararem, ela é uma equação de segundo grau. Vocês estão estudando isso com o Jules. Ah, Bhaskara, tem que achar o x quadrado e blá blá blá. O nosso x é o t. Lembra que vocês têm lá? A. Rafa, seu áudio bugou. Acho que agora deu pau mesmo no fone. Rafa, faz mímica, vamos ver se a gente acerta. Provisoriamente eu vou usando aqui. Demorou? Beleza. Beleza. Ó. Nossa, agora eu tô me ouvindo, tá? Não. Foi. Calma aí, galera, eu tô me acertando. Vou ter que comprar o tempo. Tá. Agora sim. Ó. Voltando então, a gente tem a equação de segundo grau. E agora eu tô relacionando ela, no caso do nosso sorvetão, com uma equação de segundo grau, porque ela é uma equação de segundo grau, tá? Vocês vão ver em matemática aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora tá. Sim. Então, a equação de segundo grau, quando vocês vão estudar gráficos dela aí com juros, porque matemática e física andam juntos, então vocês vão ver gráficos também. Elas são dessa forma aqui, tá? Parábolas. Beleza? Elas têm esse formato aí de U, tá? E não diferente da matemática, e a equação do sorvetão, ela também é em U. E esse gráfico representa o espaço percorrido pelo móvel, tá? Só que o que eu quero que vocês saibam olhando ele? Reparem que tem dois tipos de gráficos. Um que tem a concavidade para cima, que é o gráfico 1, concavidade. Okay? Ele é côncavo para cima. E o 2, que ele é côncavo para baixo. Então, assim, côncavo para baixo. Beleza? Existem essas duas diferenças. O que diferencia um do outro? Quando a minha aceleração, que está acompanhando o meu t quadrado aqui, ela é positiva, o gráfico que representa o móvel com aceleração positiva é o gráfico com concavidade para cima. O gráfico que representa a aceleração negativa é o gráfico 2, côncavo para baixo. Que é a barriga para cima, barriga para baixo. Vamos chamar assim. Ok?
Então, o que manda em como ele vai ser desenhado é a aceleração, se ela é positiva ou ela é negativa. Tá? É isso que eu quero que vocês saibam olhando esse gráfico. Por quê? Porque eu passei uma atividade para vocês essa semana que eu dou 2 casos para vocês, caso A e caso B. No caso A, eu dou velocidade inicial, final, aceleração, aceleração vocês vão descobrir, na verdade. E aí vocês vão fazer tudo isso que eu fiz hoje. Vocês vão pegar as informações em número e fazer um gráfico dele de velocidade por tempo. Feito o gráfico de velocidade por tempo, vocês vão mostrar para mim se é uma velocidade maior ou menor que zero, se a velocidade final é maior ou menor que a inicial. Consequentemente, vão saber a aceleração dele, se é um movimento acelerado ou retardado. Depois de feito isso, vocês vão fazer um gráfico de aceleração por tempo, mostrando o valor. Por exemplo, esse daqui é um gráfico de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vocês vão saber. Okay? E aí aí vocês vão calcular o espaço, a variação de velocidade, né, pelo gráfico. E aí, no final, vocês vão fazer uma curva com as concavidades. Essa daqui que vocês vão fazer, eu só quero saber se é um côncavo para cima ou côncavo para baixo. Eu não quero valores nele, tá? Só fazer a curvinha se é para cima ou para baixo. Tudo bem? Perguntas? Nenhuma. Nenhuma. Nossa, hoje vocês estão dominando física, hein, galera? Tô vendo que tá suave. Rafa, você podia explicar de novo esse gráfico, esse U Vou aí? explicar. O U é o gráfico que representa a fórmula do sorvetão para o móvel em movimento. Aí eu falo, qual que é o gráfico que representa o espaço percorrido? Ó, o gráfico, tá vendo que o eixo Y é espaço agora? O eixo X é tempo ainda, mas o Y é espaço. Qual que é o gráfico que representa o movimento desse carro aí no espaço, tá? É o U aí, porque é uma equação de segundo grau, uma equação que tem T quadrado, parecido com a matemática. A única coisa que ele mostra é a aceleração é positiva ou a aceleração é negativa desse móvel. Olhando o gráfico 1, eu sei que é uma aceleração positiva. Então, se aqui eu tenho um mais 3 vezes t quadrado sobre 2, então eu sei que ali ele vai ser o U para cima, aqui, ó, concavidade para cima, que é o gráfico 1. Se for um caso que, em vez de ser mais 3, vai ser menos 3t ao quadrado sobre 2, tá vendo que está negativa a minha aceleração? Então, o gráfico que representa essa negativa aqui é o gráfico 2. Então, eu dou lá para vocês, tem uma equação que é S igual a S0 mais 2t mais 5t quadrado sobre 2. Do outro lá que é S igual a S0 mais 5t mais... Opa, mais não. Menos 3t quadrado sobre 2. Eu falo, desenhe o gráfico de espaço-tempo para a primeira equação aqui. Desenhe o gráfico de espaço-tempo para a segunda equação. Aí você vai ver, para a primeira equação, a aceleração é positiva, então eu vou fazer um U côncavo para cima. No caso 2, a aceleração é negativa, então eu vou fazer um U côncavo para baixo. Tá? Todos esses gráficos que você está mostrando são das fórmulas que você já tinha mostrado antes. Esse é o do espaço, é o do sorvetão. Então. Esse é o da aceleração. Aceleração ΔV por ΔT. E esse daqui... Opa! Bugou de novo. E esse daqui é o gráfico de velocidade. Então, a equação que representa ele é V, V0 mais AT. Tá vendo? Todos os gráficos têm uma equação associada a ele. Tá? Eu não gosto de mostrar porque às vezes pode confundir. Vocês não usam tanto, vocês usam mais o gráfico. Mas esse é essa. Esse é o gráfico de aceleração, ΔV por ΔT. E o último, de novo. E o último é o do sorvetão. Só mais uma coisa para mostrar e finalizar desse gráfico, é que esse ponto que a gente chama de vértice, tá vendo que ele é simétrico? Se eu dividir no meio, eu dobrar isso daí no meio, o gráfico 1 aí, as retas vão se encontrar que estão tortas.
tá? Se eu dobro assim o papel, elas vão se encontrar. Esse ponto central aqui, o ponto mais baixo, é o chamado vértice, tá? É onde a velocidade do móvel é igual a zero. Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Por quê? Porque basicamente daí começa o movimento do carro, tá? Mas isso é só um a mais, tá? Não precisam se preocupar. O que vocês precisam saber mesmo é a aceleração. Ok? Perguntas da aula? Olha, Rafa, dessa vez não tem pergunta, cara. Caramba. Ou eu fui muito didático, ou a maioria tá deitada na cama aí dormindo, ou muitas coisas podem acontecer. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou mandar um link da chamada. Eu acho que os outros professores já estão usando isso com vocês, que é o do Google Forms lá, tá? Eu vou liberar a chamada aqui, mandar o link para vocês colocarem a presença. Vou mandar no chat aí da Cal. Aceitei. Espera aí. Galera, eu preciso de um PC novo. Quem quiser me dar um aí, fica à vontade. Espera aí, travou. Copiei. Verdade. Beleza. Ó, mas fica à vontade, tá? Se quiser dar um notebook, um gamer de preferência, assim. Tô aceitando, tá? Entra no link aí, façam a chamada, e aí vocês estão dispensados. Eu gravei a aula, vou disponibilizar tudo para vocês. Perdão não ter gravado o começo, mas infelizmente não deu. Lembrando que segunda e terça à tarde da semana que vem, eu vou estar fazendo os horários de atendimento para a prova, tá? Então, revisão de qualquer conteúdo do bimestre. Até sábado, eu envio no Edmodo o que vai cair na prova também, tá? Eu já quero adiantando as coisas para vocês aí, beleza?